Então, observando a análise SWOT dentro do ambiente interno, quando a gente começa a verificar o que são forças e o que são fraquezas, como já citado, localização, o tempo de mercado, a reputação, os recursos financeiros, recursos humanos, o marketing, a mídia, a gestão. E nessa questão da gestão, né, que acontece? Você tem inúmeros casos onde não foi realizado uma análise SWOT de uma maneira correta e que você observa que a empresa ela teve um declínio, né, até chegar aí ao seu fechamento. Uma vez que se você não analisa as suas ameaças no ambiente externo, mas também você não analisa as suas fraquezas no ambiente interno, consequentemente você acaba tendo grandes problemas aí de gestão. O dinheiro acaba sendo mal gasto, né? Os investimentos acabam sendo mal empregados e assim por diante. O que é uma série de fatores, né? Uma série de fatores que vai te levar a um insucesso. O acesso à matéria-prima, né? Quando a gente diz sobre essa questão que é uma coisa que você controla, o acesso à matéria-prima, é justamente porque vamos supor que você é uma empresa que fabrica panetone. O que vai no panetone? Fermento biológico, ovos, farinha, frutas cristalizadas, ok? Veja bem, você tem, só no que eu citei aqui, 4 produtos diferentes que juntos criam panetone. Então eu estou falando que eu tenho um fornecedor para fermento biológico, eu tenho um fornecedor para frutas cristalizadas, eu tenho um fornecedor para os ovos e um fornecedor para a farinha, ok? Mas é um fornecedor só que eu tenho para farinha? Não, eu vou ter sempre mais de um fornecedor. Eu vou sempre gerir essa questão de mais de um fornecedor, imaginando no fornecedor. Quando você tem essa questão de matéria-prima, de fornecedores e matéria-prima muito bem gerido, que vai acontecer com o seu negócio? Isso se torna uma força, porque quando nós temos gestão de matéria-prima, isso também se reflete em estoque, né? Isso se reflete em menos perdas. Você tem uma gestão de matéria-prima, que vai acontecer? Automaticamente, perante o mercado e perante os resultados, perante o mercado não, mas perante os interesses internos da empresa, você acaba tendo uma maior lucratividade, uma vez que se você não tem um estoque alto de matéria-prima, você não vai ter perda. Se você tem mais de um fornecedor de matéria-prima, você vai ter a oportunidade de negociar, né? E bem como você também, numa necessidade, você acaba tendo aí mais opções para você poder pegar, né? Não ficando refém somente de um fornecedor, certo? Capacidade de operação. Isso é uma coisa que a gente consegue controlar. Só que veja bem, isso depende do segmento. Uma fábrica, você consegue aumentar e diminuir a produção, ok? Agora, por exemplo, um avião, você consegue aumentar e diminuir o número de lugares a cada voo? Não. Um hotel, você consegue aumentar e diminuir o número de apartamentos? Também não. Então, entendendo isso, quando a gente fala de capacidade de operação, para algumas empresas isso vai ser uma força, porque ela consegue aumentar ou diminuir a produção dela conforme a demanda. Para outras é uma fraqueza, porque você não consegue aumentar a tua produção por uma demanda maior.
né? Temos uma demanda maior, nós aumentamos a produção. Não, você não consegue. E isso é muito claro no segmento da hotelaria. Por quê? A capacidade de operação hoteleira, ela começa todos os dias com um número pré-estabelecido. Isso significa que se um hotel ele possui 100 apartamentos, serão durante 365 dias do ano, né, 100 apartamentos todos os dias que ele terá que vender. 100 apartamentos, ou seja, 100 diárias que ele terá que vender todos os dias. O que ele deixou de vender hoje, ele consegue vender amanhã? Não. Justamente porque é uma mercadoria altamente perecível. Ela não tem durabilidade, ok? Então, se porventura acontecer um evento na cidade e eu estou com o meu hotel lotado e eu tenho pessoas buscando hospedagem no hotel e eu estou com o hotel lotado, eu não consigo atender essas pessoas porque eu não consigo o quê? Criar mais apartamentos, eu não consigo para suprir essa demanda. Então, isso se torna o quê? Uma fraqueza internamente, porque eu não consigo aumentar minha produção. Agora vamos por uma outra, né? Por uma outra perspectiva. Uma empresa de catering. Catering é uma empresa que ela faz o quê? As comidas que vão a bordo dos aviões, certo? O que acontece com essas empresas? Elas têm, como posso dizer, elas trabalham de acordo com a demanda, ok? Se a demanda está alta, ela tem a capacidade de produzir mais. Se a demanda está baixa, ela tem a capacidade de produzir menos. Ela ganha menos, mas a receita, né, o bruto pode ser menos, mas não significa que seja menos lucro, tá? Então, para ela, essa flexibilidade na produção desses alimentos, para ela é uma força, porque ela trabalha conforme a demanda. E isso evita o quê? Desperdício, né, de matéria-prima, desperdício de força, né, desperdício de N fatores que acarretam num custo maior de produção. Então, veja bem, quando a gente pensa nessa questão da capacidade de operação, a gente tem que o que a gente vai levar sempre em conta? Que para algumas empresas, para alguns formatos de negócio, essa capacidade ela sempre vai ser uma fraqueza e para outras não. Mas isso também não exime, desculpa, isso também não exime da seguinte situação, né? Isso não vai te eximir da seguinte situação. Por mais que seja uma empresa de catering, vamos supor que a estrutura dela é para atender até no máximo 800 passageiros por hora, ok? Então, por hora ela produz 800 refeições. Se dá de uma hora para outra, assim, como um passe de mágicas, de 800 for para 900, ela vai conseguir atender? Não. E aí, entende-se que é uma fraqueza. Então você vai colocar lá, a nossa demanda aumentou, nós não estamos conseguindo atendê-la. O que precisamos fazer para atendê-la? Aumentar o nosso pátio fabril? Fazer mais contratações? Criar novos cardápios? Em cima do que? Da análise SWOT. Que você vai identificar se é uma fraqueza ou se é uma força. E como eu disse, existem, nesse caso, eu cito para vocês três opções aí, que pode ser uma força ou uma fraqueza. No caso de um produto que seja pré-estabelecido e de alta, de altamente perecível, ele acaba sendo uma fraqueza. É o caso dos hotéis, é o caso dos aviões. Por exemplo, o voo está
indo daqui de São Paulo para Fortaleza. Ele está levando, a capacidade dele é 200 passageiros, ele está levando apenas 100. Os outros 100 lugares que estão vagos no avião, ele vai conseguir guardar esses 100 lugares vagos que estão indo para Fortaleza? Consequentemente, não. Então, assim, se não foi vendido até o momento da decolagem, consequentemente, isso é o que? É uma perda para a companhia. Tá? Ele deixou de vender. Ok? Entendendo isso, veja que para cada empresa você vai ter um formato de negócio onde você irá aplicar e que a análise SWOT e que nem sempre aquilo que para uma vai ser uma força, para o outro também vai ser. Ok? Os ativos, como imóveis, os materiais e os equipamentos, a qualidade da tecnologia. O que acontece? Quando a gente pensa, né, nessa questão de imóveis, materiais, equipamentos, qualidade da tecnologia, entenda que para algumas pode ser uma fraqueza e para outras pode ser uma força. Um exemplo, a fábrica de automóveis da Fiat, certo? Eles são proprietários, a Fiat, eles são proprietários de um pátio fabril enorme em Betim, enorme. Você observa, né, em determinado momento em Betim, que são pátios e mais pátios com inúmeros e inúmeros e inúmeros automóveis ali. É um mar de carro em meio às montanhas. O que acontece? Ali, esse ativo que ele tem, né, como os imóveis, né, que no caso seria aquele terreno enorme, ele é uma fraqueza ou ele é uma força? É uma força. Por quê? Porque é o espaço de armazenamento que ele tem até o momento de fazer a rotação do produto lá no ponto de venda. É uma força porque aquelas terras têm um valor agregado, então, consequentemente, por ser uma região de fácil acesso, de chegada a Belo Horizonte, então você acaba, uma das principais rodovias como Fernão Dias, você acaba tendo aí uma questão de logística que acaba sendo uma força, né? Você tem a questão de todos os materiais que são utilizados, né? Na construção da fábrica, na construção dos carros, né? Bem como toda a tecnologia. Quando nós entramos numa montadora ou observamos, podemos pesquisar no YouTube, caso você se sinta à vontade, pesquise montadoras, como elas funcionam. Você tem o fator humano presente? Você tem. Muito embora esse fator humano ele vem se reduzindo cada vez mais, justamente porque você tem o que? Você tem a tecnologia a favor das empresas, o que demanda um aumento de produtividade. Assim sendo, a tecnologia para essas empresas ela se torna uma força. Quanto mais tecnológica ela for, menos depender da força humana, mais produção ela consegue fazer em menos tempo e com menos recursos. Uma vez que uma máquina programada, ela acaba, por exemplo, batendo, vamos supor que tem uma máquina lá que ela parafusa, ah, vamos lá, deixa eu pensar aqui, parafusa ah, o volante no cabo de direção, lá no eixo de direção. Se eu fosse ter um ser humano fazendo esse tipo de serviço, ele teria um número ele seria limitado ao me entregar. Justamente porque o ser humano, ele é, como posso dizer, ele tem a sua limitação física comparado a uma máquina que pode trabalhar 24 horas. Para eu ter a mesma produção, além de eu precisar de mais pessoas para fazer a mesma quantidade de veículos no mesmo tempo, eu também precisaria de ter mais turnos. Ou seja,
Para operacionalizar uma fábrica dessa, eu teria que ter pelo menos 4 turnos. Então, o que que acontece? Essas empresas, né, no segmento automotivo, elas são altamente tecnológicas. E tem um porquê. Justamente por conta de toda essa questão que envolve a produtividade. E aí, dentro dessa questão da produtividade, tem a questão da capacidade de operação. Então, assim, uma máquina, você amplia tanto a questão da capacidade de operação da empresa, como você também aumenta a eficiência na produção. Então, se por exemplo, para construir 100 carros eu preciso de 50 homens dividido em 4 turnos, certo? Eu posso ter duas máquinas que façam o serviço de 50 homens, entendeu? Então, veja bem, o que impacta nessa questão do custo justamente também é o quê? Uma máquina, você paga ela uma vez só e utiliza, certo? Depois você tem os custos com manutenção. Só que se você somar o valor da máquina associado ao valor do que é pago em manutenção, comparado a quanto se paga para um funcionário, para você ter uma pessoa executando, e quando você compara o valor que você gasta com um com o outro e com a questão da produtividade, quanto que um produz e quanto que o outro produz, consequentemente você acaba tendo você acaba tendo aí uma grande, como posso dizer, você acaba tendo uma grande diferença, né? Você acaba vendo aí que em números para a empresa compensa ter essa tecnologia, compensa você ter aí toda essa questão. Então, dentro de todo esse mecanismo, quanto mais tecnologia a empresa tiver, para nesse segmento automotivo, mais força ela vai ter, né? Agora, dentro do segmento automotivo, quanto mais manufaturado for, certo? Mais fraquezas ela vai ter. Mas isso, entenda bem, vai de segmento para segmento. Se você leva esse conceito de. Agora, se você leva esse conceito de ativos como imóveis no segmento de transportes, né? De logística, de transportadora, isso acaba sendo uma fraqueza, dependendo da situação. Justamente porque ele é um ativo, então vamos supor que naquele momento, para a transportadora, foi viável ter aquele espaço, foi viável estar naquele lugar por uma questão de uma operação logística. Então, de acordo com a necessidade do cliente dela, ela foi lá e tinha esse espaço e começou, e ali era, em aspas, a, a, a sede dela, certo? O que que acontece? A empresa cresceu, aquele galpão já não era mais suficiente, ou estrategicamente houve alguma mudança na área de trânsito, então aquele galpão ele já não dava mais para ser utilizado como para a finalidade de transportadora, e aí ela precisa buscar outro lugar. Por que que nesse caso para a transportadora seria uma fraqueza ter um imóvel? Porque no caso de uma transportadora, ela precisa ter flexibilidade para que ela possa atender logisticamente o seu cliente, onde a operação faça mais sentido para ela, uma vez que ela precisa realmente, uma vez que o objeto final dela é o transporte e o atendimento ao cliente. Então, não adianta ela querer ter um galpão em Guarulhos se o principal cliente ou o cliente mais interessante para ela tem a sua empresa em Bahia,
em Diadema, né? Então, assim, lembrando que o principal cliente é em Diadema e a entrega, suponhamos que seja em Santos. Logisticamente não faz sentido você fazer recolhimento dessa mercadoria em Diadema para fazer armazenagem em Guarulhos para você poder levar para Santos, né? Não faz sentido. Faria sentido, mais sentido eu levar o meu galpão mais próximo a Diadema ou mais próximo ao cliente, para que dali eu consiga levar essa mercadoria para Santos. Vocês percebem que então, no caso de uma transportadora, isso se torna uma fraqueza justamente porque um imóvel ele é um ativo e esse imóvel ele é inflexível para a atividade da transportadora. A transportadora ela teria que onerar muito dinheiro tanto para a compra quanto a questão da venda, porque até você vender, até você conseguir as negociações, e isso é muito incerto, porque do mesmo jeito que você pode ganhar um bom dinheiro com a venda, mas você também pode perder dependendo da, da necessidade da empresa, da necessidade de caixa que a empresa possa ter, tá? Lembrando que imóvel, né, imóveis parados, equipamentos obsoletos, a qualidade do que é comprado interfere e muito, impacta e muito, né, na produtividade, na qualidade e bem como no fluxo de caixa da empresa, ok? Agora, quando a gente fala de o atendimento, né, uma força e uma fraqueza. Veja bem, lembra quando a gente conversa sobre o RH, sobre o departamento que faz a escolha das pessoas, né? A priori, as pessoas que estão no departamento, elas estão ali porque elas têm o perfil para estar naquele departamento. Então imagina assim, o atendimento, ela vai demandar de um pedacinho desse departamento. Que quando bem feito, esse atendimento, quando bem feito a escolha das pessoas que vão trabalhar nesse departamento foi muito bem feito pelo RH, o atendimento ele pode ser uma força, ok? Mas quando não, se foi uma pessoa que foi contratada, esse atendimento ele já foi bom, mas ele teve uma caída, ele teve uma queda, o atendente ele não está feliz com algum problema, seja aí um problema pessoal, seja, enfim, diversos problemas. Você começa a ter o quê? Problemas com o atendimento. O atendimento ele passa a ser uma fraqueza, tá? Por quê? Porque o atendimento, quando eu falo atendimento, ele não é somente da base humana, onde você fala com um ser humano, mas sim também um atendimento virtual, né? Como muitas empresas hoje em dia já fazem. Então, por exemplo, você tem empresas do segmento de telefonia, onde você já faz toda a conversa, toda a tratativa, você resolve muitas vezes uma segunda via de conta, entre outras coisas, por WhatsApp, ou seja, é um atendimento virtual. Então, quando a gente fala de atendimento, a gente tem que pensar de uma maneira muito ampla, tanto por pessoas quanto digital, ok? O que acontece? Se esse atendimento ele é um atendimento onde ele não resolve o problema do cliente ou que ele cria mais um problema, ele se torna uma fraqueza. Agora, se ele é um atendimento onde ele preza pelos valores da empresa, bem como busca esse cliente, né, que está ali procurando esse atendimento e fornece a esse cliente um atendimento privilegiado, um atendimento onde ele consiga realmente onde o cliente consiga realmente ter a percepção, né, de uma possível exclusividade, onde ele consiga ter a percepção de ser bem atendido, consequentemente isso se torna uma força, porque se tiver uma empresa que tenha o mesmo serviço que você, porém o atendimento dela é um atendimento que não é tão bom quanto o seu, as empresas vão procurar você pelo seu atendimento, as pessoas vão procurar a sua empresa pelo atendimento.
E isso é um fator interno que você controla, porque o atendimento, você tem procedimentos que você consegue o quê? Padronizar esse atendimento. Então você consegue o quê? Trazer uma satisfação maior do cliente, uma vez que o funcionário ele já segue meio que um script, o que vai facilitar e muito, inclusive o controle e a análise, né, comportamental individual de cada atendente, tá? E meios de atendimento. Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão do atendimento, vamos dar um exemplo de um hotel. Um hotel, 80% de toda a sua mão de obra, de tudo que funciona no hotel, é fator humano. Ok? 20% você vai destinar de um hotel a parte de maquinário, a parte de informática, tudo que é tecnológico você vai destinar 20% da operação no hotel. Os outros 80% são pessoas. Olha a responsabilidade, né? Olha como que este segmento possui um maior número de pessoas e que prestam atendimento ao cliente, quase que em todas as camadas dentro da operação. Vamos lá. Como para vocês entenderem isso? Dentro de uma operação de um hotel, você começa pelo manobrista, porque é a primeira pessoa que o hóspede enxerga quando ele chega no hotel, né? Então, geralmente ele fica já a postos na frente do hotel, justamente para já dar as primeiras orientações, manobrar o carro. Em seguida, você tem o mensageiro que faz a retirada das bagagens do veículo e o acompanha até o lobby. Lá no lobby, na recepção, você vai fazer o seu check-in, então você vai conversar com o recepcionista. E no decorrer da sua estadia, você acaba tendo, às vezes, contato, seja presencial com a camareira, ou de uma maneira muito sutil, você acaba tendo contato com a camareira, porque você percebe a maneira com que ela trata o seu apartamento, você percebe a maneira com que ela dobra o seu pijaminha e coloca em cima da cama. Então, e outros setores, como o restaurante, que você percebe que o garçom ele já sabe que você está há um certo tempo ali, então ele já sabe qual é, inclusive, o tipo de café que você gosta de tomar, né? E isso, para vocês entenderem, é atendimento. É muito difícil, veja bem, para segmento hoteleiro, o atendimento ele precisa ser uma força, justamente porque 80% daquilo que ele entrega está na mão do atendimento, de como o cliente é atendido. Já no segmento vamos lá, um segmento de veículos, você vai ter um vendedor e você vai ter o mecânico, né? Porque você tem as revisões que você passa na concessionária. Mas veja bem, você, dentro de uma camada de atendimento ao cliente, você vai ter um vendedor muito simpático e que muitas vezes, quando você vai comprar o carro, ele já resolve toda a documentação, toda a papelada. Então, basicamente, o atendimento é feito somente por ele. E uma vez que ele te atende muito bem, então, o que que acontece? Uma vez que ele te atende muito bem, você acaba tendo aí menos pessoas, você passa por menos pessoas dentro de um processo, ok? Não que signifique que tem menos pessoas que trabalham lá, ok? Mas significa que dentro de uma tratativa você passa por menos pessoas até a retirada do seu veículo, diferentemente de outros segmentos. Nesse caso, a gente pode dizer também que é uma força. E aí, como seria uma fraqueza? Um atendimento que não supra a necessidade do cliente. Um atendimento onde ele não consiga direcionar o cliente para uma experiência positiva do produto, né? Para uma experiência positiva do serviço, certo? Então, dessa forma que a gente consegue entender dentro do ambiente interno, que é algo que você controla, que você treina, é o atendimento, tá? O atendimento, inclusive, existem várias empresas que meio que criam seus próprios manuais de atendimento, justamente visando esse bem-estar do cliente, tá?
e ele é um excelente termômetro para você identificar problemas. Então, ficando bem clara a questão do atendimento, o atendimento ele é algo que as empresas criam, né? As empresas elas criam um padrão justamente para que este padrão de atendimento corresponda às necessidades do cliente, né? E que esse atendimento, então, como eu posso dizer, o atendimento ele se torna uma força quando ele consegue atrair o cliente, quando ele consegue atender as necessidades do cliente. E ele se torna uma fraqueza quando essas necessidades não são atendidas, né? Atendidas as necessidades do cliente. E isso é uma coisa que assim as empresas estão de olho o tempo todo, tá? Então existem diversas normas internas. Por quê? Porque o atendimento é algo que você controla. Conforme você vai tendo feedback de como está ocorrendo, é um momento que você observa como se a estratégia de atendimento que você pré-estabeleceu, se ela está o quê? Tendo o efetivo êxito, né? Se você está sendo sortudo ou se não está tendo um êxito bom, e se isso está ocorrendo, você precisa mudar essa estratégia. Dentro da análise SWOT, o atendimento ele pode ser uma força, ele pode ser o que? Uma fraqueza. Vamos supor que você é uma empresa que você trabalha com locação de roupas para eventos, ok? A sua funcionária, você ou a sua funcionária, dá um atendimento primoroso, né, para o cliente. O cliente chega, você oferece uma água, você oferece um café, você vai lá, pergunta qual o tema, que tipo de roupa, é uma fantasia, é uma roupa social. Você atende essa pessoa de uma maneira onde ela consiga criar o que? Uma certa, digamos assim, ela cria a, deixa eu ver aqui a palavra correta, ela cria uma aproximação, vocês criam uma aproximação profissional, né? Onde você consegue aí, através do atendimento, entender a necessidade do cliente e levar para ele exatamente o que ele busca, ok? Em contrapartida, existe uma outra empresa que possui até um acervo de roupas, né, para locação maior do que o seu. Muito embora se o atendimento deles deixa muito a desejar. Então, dessa forma, consequentemente, as pessoas vão procurar você mais pela empresa de vocês, mais pelo atendimento, do que necessariamente pela quantidade ou variedade do que você possa oferecer. O atendimento ele se torna um termômetro dentro desse ambiente todo, justamente porque através dele você começa a mensurar e saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, através do atendimento você começa a verificar se está tendo uma maior utilização de determinado serviço, ou se está tendo estão deixando de utilizar determinado serviço em prol de outro serviço, né? Então, o atendimento ele acaba sendo um termômetro para você realmente identificar quais estão sendo as falhas naquele momento, tá? E na análise SWOT, mesma coisa. Da análise SWOT, a gente entende o seguinte, que uma empresa, para ela, a questão do atendimento pode ser uma força, onde o atendimento vai trazer esse cliente, ou pode ser realmente uma fraqueza, onde esse atendimento ele deixa a desejar e você perde esse cliente, ok? E isso vale para tudo, isso vale para um fornecedor, isso vale para até mesmo um colaborador, se ele se sente, se ele vai, né? Quando a gente fala de atendimento, entenda que são diversos níveis de atendimento que a gente tem dentro de uma empresa, né? Então vamos supor que ele vai no RH da empresa conversar sobre uma determinada situação e o atendimento do RH é um atendimento que foi um atendimento que, ao invés dele fazer com que esse colaborador colaborasse, né, e contasse e entendesse o lado desse colaborador, ele não fez isso, ele simplesmente
ouviu, não fez nada com essa informação e inclusive aí esse colaborador que era excelente, por um mau atendimento do RH, ele também deixou de fazer parte do nosso quadro, né? Deixou de fazer parte da nossa empresa. Então, o atendimento ele é da empresa para o cliente, ela é de setor para setor, ela é da empresa para o fornecedor, ok? A produção. Quando a gente fala de produção, tem que ficar claro uma coisa. Dentro da análise SWOT, o que seriam fatores de força numa produção? Flexibilidade, né? Ou seja, eu posso produzir quantos eu quiser e de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, eu não preciso fazer estoque. Referente à produção, quanto menos perecível for o produto, melhor. Então, quando a gente fala de ser perecível, a gente fala de tempo, né? Quanto tempo dura meu produto? Como eu já citei algumas vezes, hotéis, a área da aviação, é perecível, altamente perecível. Empresas de ônibus são altamente perecíveis o serviço que eles fornecem, né? Por quê? Porque se eles não conseguirem vender aquele assento, aquele quarto, naquele momento, ele não vai conseguir vender nunca mais, uma vez que ele não consegue aumentar a capacidade de produção dele para atender uma possível demanda posterior, ok? Então, quando a gente começa a pensar em produção, ela se torna uma força quando você tem a capacidade de flexibilizar, você acaba, você tem um pátio fabril onde você consiga produzir a necessidade do cliente, certo? Agora, se torna uma fraqueza a produção quando ou ela não atende à demanda, então assim você tem uma produção muito baixa comparado ao número de pessoas que precisam do seu produto. Ela se torna uma fraqueza quando a sua produção ela, ela quando comparada com o seu concorrente ela fica muito abaixo. Quando a gente diz de produção também, a gente tem que pensar em setores, né? Qual é a produção dentro da minha empresa? Qual o departamento que está me dando mais produção? Qual o departamento que está me dando menos produção? Né? E aonde você gera os questionamentos do porquê? Por que está me dando menos produção? Ok? Aí nós podemos falar agora de criação. Né? Quando a gente fala de criação, entendemos o seguinte, que do mesmo jeito que ela pode ser uma força, quando bem estruturada, quando existe um trabalho de análise profunda sobre a necessidade, né? Seja de um serviço ou de um produto, o que acontece? Você tem essa questão da produção não, da criação, muito forte, ela se torna uma força, né? Então assim, se você tem os dados, se você conhece, né, você consegue criar produtos que façam sentido para o consumidor. Porém, quando a sua criação ela não segue estratégias sólidas, né? Ela pode ser uma fraqueza, uma vez que você pode criar algo que não exista ou algo que não tenha uma aceitação pelo público, tá? Então o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Criou-se lá nos anos 2000, você tinha, quando começou os primeiros smartphones, um dos primeiros smartphones foi o BlackBerry. Então, o BlackBerry ele era uma febre, todo mundo queria um BlackBerry, todo mundo queria estar conectado. E mesmo a internet não sendo muito boa, mas todo mundo queria um BlackBerry. O que aconteceu? Veio a Apple, né? A Apple, ela veio com uma outra proposta. Ou seja, a BlackBerry, ela não conseguiu criar nada além do aparelho que ela tinha. No caso da BlackBerry,
o aparelho dela continua o mesmo e com pouquíssimas alterações. Então, assim, BlackBerry, o ponto fraco dele era a criação. Ele não conseguiu criar outros aparelhos que entregassem mais do que aquele que ele já tinha. Já a Apple, ela conseguiu fazer uma criação que começou no 1, no iPhone 1, e hoje nós estamos aí no iPhone 13. Ou seja, em caráter de criação, a Apple, ela tem um quê? Ela tem uma força. Ela consegue criar dentro daquilo que ela já tem. Por quê? Porque ela consegue entender a necessidade do cliente. E essa necessidade que ela entende através do quê? Do atendimento. Ela atende através da capacidade de operação dela, né? Ela entende isso e ela traz isso para suas criações. Então, você vai verificar a qualidade de foto. Então, você pega um celular da Apple, o iPhone 4, que já nem existe mais, e compara ele com um iPhone 10, digamos assim, a qualidade de imagem é outra, o tipo de aparelho, material é outro, né? A criação é outra, apesar de seguir os mesmos princípios, mas sempre existem melhorias. Então, quando você consegue, dentro da criação, fazer outras criações, é muito interessante, porque você transforma o departamento de criação da sua empresa numa fortaleza, se torna uma força. Então, por exemplo, a Apple, a partir de computadores, criou-se celulares, dos celulares criou-se tablets, dos tablets criou-se relógios, tudo automatizando o que? A vida do ser humano, facilitando a vida do ser humano. Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa em criação. O relacionamento estratégico com grandes empresas. O que acontece sobre relacionamento estratégico? Vejamos, existem empresas que em determinado momento elas fazem certas parcerias onde ambas serão beneficiadas. Cito aqui para vocês um ano que a Joalheria Pandora fez uma campanha, uma ação promocional de Dia dos Namorados com os chocolates da Copenhagen. Então a pessoa comprava, se eu não me engano, não sei se era um coração de chocolate, enfim, comprava um produto extremamente prime da Copenhagen e dentro da caixinha vinha um espaço para você colocar a joia da Pandora. E quando você comprava, a moça do caixa da Copenhagen te dava uma filipeta e você ia até a loja da Pandora com essa filipeta e retirava lá a pulseira. Por que é um relacionamento estratégico? Porque a Copenhagen ela tem um perfil onde em datas comemorativas eles possuem aí um número enorme de pessoas que compram os chocolates deles para dar de presente. Dia dos Namorados é um exemplo. Entendendo isso, qual foi a parceria da Pandora com a Copenhagen? A Copenhagen ela quis o que? Agregar maior valor ao produto dela, uma vez que o produto dela era um produto já sofisticado, mas eles quiseram agregar mais valor, ou seja, você não compra somente chocolate, você compra uma joia. E para a Pandora era interessante fazer essa parceria. Por quê? Porque como institucionalmente ambos estavam com a mesma estratégia de vender um presente, era a maneira deles venderem também uma pulseira e, em contrapartida, quando o cliente fosse retirar a pulseira na loja, ele automaticamente ele precisaria colocar o que eles chamavam uns pingentes, né, que eles vendiam separados. Então você comprava o ovo e ainda comprava um pingente para você poder dar como presente. Então, isso é um relacionamento estratégico entre empresas. São empresas de segmentos diferentes, mas que possuem um objetivo maior, que é fazer uma venda, certo? Quer vender um produto, quer criar um conceito, tá? Isso pode ser uma força? Sim, pode ser uma força.
ok? Ou seja, duas empresas juntas conseguem vender mais do que uma só. Então, quando a gente pensa em relacionamentos estratégicos, no caso da Copenhagen e da Pandora, as duas ganharam, né? As duas se uniram em prol do cliente, mesmo que em nível institucional, uma vez que ambas queriam vender um presente, certo? Agora, quando a gente também pensa em relacionamento estratégico com grandes empresas, pense assim, se eu sou um produtor pequeno de um determinado produto e não precisamos ir muito longe, uma coisa simples do dia a dia, né? Mercado, certo? Você tem diversos mercados aí, inclusive mercados familiares, né? O que acontece nos mercados quando eles precisam fazer a divulgação de um material, de algum produto, alguma coisa nova que está entrando naquela loja naquele momento? A empresa que está, por exemplo, um queijo diferente, o que ela faz? Né? Ela vai buscar o que? Uma parceria ali do mercado para poder fazer a exposição do produto dela. Então ela faz uma parte de degustações, uma coisa que há algum tempo, hoje em dia não por conta da pandemia, então por conta da pandemia, essa questão da degustação, ela deixou de ser realizada em loco, uma vez que a pessoa precisa retirar a máscara para poder comer. Então, esse tipo de degustação deixou de ser, né, algo habitual, inclusive em alguns lugares nem pode, enfim. Mas, antes da pandemia, um dos relacionamentos que você tinha aí era, por exemplo, a Aurora mandava o seu promotor dentro do mercado, ela ficava lá assando linguicinha de frango toscana e dando para os clientes, justamente por quê? Porque isso era um relacionamento estratégico. Para a Aurora, quanto mais pessoas conhecessem a marca dela, mais as pessoas degustassem e criassem o hábito de comer a Aurora, para ela melhor. E por que é um relacionamento estratégico com o supermercado? Porque quando a promotora ela oferece algo para o cliente, né, degustar antes da compra, automaticamente esse cliente, a possibilidade dele comprar é muito maior. Então, esse tipo de estratégia, além de impulsionar a venda institucional da Aurora, impulsiona a venda em loco no supermercado, ok? Fora os outros benefícios da marca, entre outras coisas. Quando a gente pensa nesse relacionamento estratégico, é um relacionamento estratégico, né? Onde os dois ganham. O mercado ganha na venda, porque vai aumentar o valor da venda dele. A Aurora ela vai ganhar em cima tanto da venda quanto da divulgação da própria marca dela. Vamos lá. Por que isso é algo controlável? Né? Porque você escolhe, né, o tipo de relacionamento estratégico que você quer com aquelas empresas. Por exemplo, companhias aéreas. Teve um período que, se eu não me engano, a Gol ela fez um relacionamento estratégico com a Pepsi e durante todos os voos deles, eles forneciam Pepsi. Não tinham a Coca-Cola, era Pepsi. Então, por que é um relacionamento estratégico? Porque quanto mais pessoas bebendo Pepsi, mais pessoas, mais aceitação das pessoas, né? Mais vivência com aquele produto as pessoas teriam e mais aceitação as pessoas teriam referente a esse produto. Ele pode ser uma força, mas ele também pode ser uma fraqueza. Se você não o faz, por exemplo, por que não criar um relacionamento estratégico? Vamos lá, você é uma doceira, você faz brigadeiro e você está com uma clientela muito boa, que as pessoas compram muito brigadeiro e porventura você queria fazer uma parceria com a empresa que fabrica as forminhas, por exemplo. Então, uma vez por mês você faz um workshop dentro do seu ateliê, onde você demonstra todos os doces que você faz, os cardápios, e consequentemente você acaba gerando essa venda. Porém, você convida essa fábrica de forminhas de papel a fazer uma parceria com você. Essa parceria consiste em fornecer as forminhas para esse evento específico, que é um workshop,
onde o cliente pode escolher, né, o docinho, o tipo de forminha que ele queira. Só que vamos supor que essa empresa não tem interesse em fazer essa parceria com você. O que vai acontecer a longo prazo, né? Por essa empresa não enxergar que ela precisa divulgar, né, que ela pode aumentar as vendas dela se ela divulgar outros formatos, se ela divulgar as forminhas que ela tem, né, inclusive fazendo forminhas personalizadas para os clientes, né, vai ser um ponto fraco, né, acaba sendo uma fraqueza se ela não faz esse relacionamento estratégico, né, uma vez que se não existe essa análise de um relacionamento estratégico, do que poderia ser feito, né, em relação a esse relacionamento, você acaba deixando de vender, você acaba deixando realmente de ter procura no seu produto, né? E consequentemente se torna uma fraqueza. O tráfego, né? Quando a gente pensa em tráfego, né? O portfólio dos clientes, né? O que acontece? Quando a gente fala de tráfego, é uma coisa muito, como eu posso dizer, muito ligado à questão do marketing digital, né? Então, assim, você tem essa questão do portfólio dos clientes, ou seja, você está ali dentro de uma mídia digital paga, onde você faz ali o tráfego da informação. Então, assim, a pessoa ela compartilha um link da sua página e isso gera um tráfego. Então, quanto maior o número de pessoas visitando, e maior vai ser as chances de venda e maior vai ser essa questão do comissionamento, digamos assim, porque o tráfego pago nada mais é do que quando a pessoa ela absorve um link da sua página, fazendo meio que a indicação da tua página, a pessoa clica, se ela executar a compra, o que vai acontecer? Uma porcentagem disso vai para a página a qual estava o link, indicando o link da sua loja, certo? Isso é uma força? É uma força. Por quê? Porque o que acontece? Você está aumentando o número de pessoas que tanto conhecem a marca quanto a possibilidade de venda, tá? Poderia ser uma fraqueza? Poderia ser uma fraqueza, sim. Uma vez que, se você não investe nesse tipo de marketing, né? Se você não investe nesse tipo de ferramenta, você acaba não tendo um número de clientes que você poderia ter e ficando assim, deixando assim a sua empresa mais vulnerável no mercado, ok? Exercício. Neste momento você irá pausar o vídeo e responder essas perguntas. É possível controlar quais fatores internos de uma empresa? Número 2. Dentro de um ambiente interno, o que devemos analisar? Resposta. Número 1. É possível controlar É possível controlar quais fatores internos de uma empresa? É possível você controlar os fatores de capacidade intelectual, tecnologia utilizada, ações de comunicação e marketing, cultura organizacional e gestão de projetos, entre muitas outras. Por que você tem essa questão, né? O que acontece? Quando você fala sobre essa questão desse comportamento, né, do que acontece dentro de uma empresa, dentro da gestão, internamente, os fatores que você realmente pode controlar é a capacidade intelectual, ou seja, quanto mais pessoas bem preparadas para exercer determinados tipos de função, para a empresa melhor. Por quê? Porque você tem aí um ganho em produtividade, tá? Tecnologia utilizada. Quanto mais avançada for a tecnologia,
quanto melhor for essa tecnologia, mais retorno você vai ter, ok? E você controla isso, porque uma vez que é você que compra essa tecnologia e outra, você entende se essa tecnologia que é proposta à sua empresa realmente vai atender a necessidade da empresa ou não. Não adianta você comprar um sistema que te promete de 5 atendimentos por minuto, sendo que seu número de atendimentos por minuto passa de 15. Entende? Ações de comunicação e marketing. Você controla essas ações, né? Você faz estratégias para que essas ações aconteçam. Você cria uma comunicação onde essa comunicação tem a linguagem da empresa, né? Você tem a cultura organizacional, né? Como é que essa empresa se organiza, quais são os pontos, né? Que ela leva em consideração na hora de uma organização, né? Isso é cultural, então assim, começou daquele jeito e continua, enfim, gestão de projetos. É possível você controlar a gestão de projetos, uma vez que com análise SWOT você acaba tendo o quê? Visão sobre aquele projeto, se ele é um projeto que ele é viável. Não só isso, como informações mercadológicas que você acaba obtendo aí dentro do próprio marketing para você conseguir identificar a real necessidade do cliente, né, sobre um determinado produto, ok? Dentro do ambiente interno, o que devemos analisar? Dentro do ambiente interno, a gente tem que analisar as forças e as fraquezas. Por que que a gente tem que analisar as forças e as fraquezas? As forças, a gente tem que reconhecer aquilo que realmente é muito bom da empresa. E as fraquezas, a gente precisa reconhecer justamente para você trabalhar essas fraquezas. Então, por exemplo, eu tenho uma fraqueza em atendimento. Como que eu vou resolver esse problema? Eu preciso trabalhar essa fraqueza. Quais são os problemas que o atendimento enfrenta? Falta de padronização, deixa eu ver o que mais. Falta de... Como eu posso dizer? Existe uma falta de uniformidade no atendimento, que é resultado de uma falta de padronização. Existe aí uma falta, também pode ser uma falta de ética, né? E isso pode ser uma fraqueza. Sendo uma fraqueza, pode ser não, é uma fraqueza. Sendo uma fraqueza, o que eu vou fazer para melhorar essa situação? Vou padronizar? Como eu vou padronizar? Qual linguagem quero que eles falem, né, com o meu cliente? Eu quero uma linguagem despojada respeitosa? Eu quero uma linguagem austera? O que eu quero? O que vai representar melhor a minha empresa? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão de forças, pense no escritório de advocacia. Como eu quero que meu atendimento receba o cliente? Eu quero ele recebendo de uma maneira informal ou de uma maneira formal, né? O que vai ser mais benéfico para a minha marca, para a minha empresa? O que vai ser mais benéfico para o meu serviço, né? Para o serviço que eu vendo, certo? Então é muito, muito, muito importante a gente analisar as forças e as fraquezas de acordo com o segmento da empresa. Então, por exemplo, se eu falar de uma maneira despojada no escritório de advocacia, consequentemente eu não terei a mesma audiência que eu teria se eu estivesse falando do mesmo linguajar, conversando talvez num podcast falando de filmes e amenidades. Então, veja bem, se esse escritório ele se comporta dessa maneira, o atendimento dele é uma fraqueza, ele precisa trabalhar. Agora, do mesmo jeito que se algo que é para ser despojado trabalha de uma maneira mais austera, ela também pode ser uma fraqueza, não significa que ela vai ser uma força. Agora, quando ambos falam a linguagem do cliente, consequentemente,
Sim, na questão de atendimento você pode dizer que você vai ter forças